Bom dia, graça e paz, povo bonito, muito bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Merci. Tudo bem contigo? Tudo bem, galera? Bom dia. Vamos compartilhando aí, galera. Esperar o pessoal chegar para a gente dar início aqui à nossa pequena live. Prometo que não irei demorar. Deus abençoe sua casa e sua família. Muito bom dia. A nossa live sobre educação cristã e política. Hoje, pessoal, eu quero apenas descortinar algumas coisas que, infelizmente, por sermos cristãos, esquecermos que às vezes estamos com os nossos pés nessa terra, debaixo desse céu. Mas Deus é poderoso, né? Ele é maravilhoso. Esperar mais 30 segundos, nós já damos início, amém? Sem som, vamos colocar som já. Graça e paz, galera. Tá sem som agora? Continua ou não? Me respondam aí, por favor. Paz, graça e paz a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Essa é a nossa live sobre educação cristã e política. Deus abençoe sua casa, sua família. Esperar mais 30 segundos para a gente dar início, amém? Hoje um sábado lindo, muito frio, mas graças a Deus, e eu creio que hoje vai voltar a esquentar e vai ser gostoso o nosso final de semana. Quero convidar você para a gente fazer uma oração, tranquilo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã estamos reunidos aqui, Deus, para tratarmos de alguns assuntos que já falei contigo aqui antes desta live. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por este momento especial que Tu nos proporciona de estarmos aqui. Senhor, conduza tudo aqui, Pai. Não quero me perder em palavras, não quero gerar ou me pronunciar como heresias, mas quero falar, Senhor meu Deus, mediante aos dias difíceis, ao cotidiano nosso e tudo que estamos enfrentando e que estaremos a enfrentar. O Senhor nos direcione, abençoe o lar desses teus filhos que estão conectados aqui conosco, abençoando a cada um, abençoando a cada família nesta manhã. Tu és bom, Tu és Deus, Tu és Senhor. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos permite estarmos aqui. Amém. Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 versículos
Um está em Salmos capítulo 33 e o verso 12. E o outro está em Provérbios 29 no verso 2. Vamos lá. Provérbios 29, verso 2 e Salmos 33 e o verso 12. Salmos 33 e o verso 12. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, galera? Graça e paz, querida Maiara, graça e paz, querida Maiara, graça e paz, querida Luciana, Deus te abençoe, Lu, bênção. Deus abençoe nosso querido Jefinho, Deus abençoe nossa querida Mércia, Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Hoje o dia está pequeno, hoje nós temos os nossos eventos e o dia está bem pequenino, mas vai ser uma bênção, não tenha dúvida. Vamos lá, Salmos 33 e o verso 12 vai nos dizer assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso trata de honra, isso trata de honrar a Deus. Honrar a Deus na nossa nação, respeitar a Deus, implantar os desígnios de Deus. Nós somos responsáveis por isso, né? Se não fôssemos, Deus não precisaria de nós, né? Deus não precisaria de nós para executar um plano dele. Provérbios 29, no verso 2, vai nos dizer assim: Quando o justo governa, o povo se alegra. Vamos repetir? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo está bem, está alegre, contente, feliz. Estamos debaixo de bênção, estamos debaixo da benevolência do Senhor. Quando o justo governa, tem paz, tem tranquilidade, mesmo em meio às ondas do mar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, mas o povo se alegra, mesmo com tantos problemas econômicos que estamos enfrentando no mundo, com tantos problemas de saneamento básico, problemas de corrupção, feminicídio, homicídio, violência e tantas outras coisas que estamos enfrentando. Quando o justo governa, o povo tem de se alegrar. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo chora, o povo murmura, o povo reclama. E nunca nós tomamos uma atitude. E eu vim nesta manhã, meu filho e minha filha, para te dizer algo especial. Eu quero, nesta live, além de ler esses 2 versículos, eu já vou dar início nela dizendo assim, te orientando. Vote. Eu não estou aqui para te orientar ao candidato Beltrano, o candidato fulano. Eu não estou aqui para te orientar em quem nomes você vote. Eu estou aqui para descortinar algumas coisas que, para muitos, principalmente nós cristãos,
está escuro, está fechado, é apenas para isso, tá? Não tenho outros interesses a não ser exercer a minha função debaixo desse céu e sobre esta terra, a qual o próprio Deus me designou, tá? Não tenho interesses em visus, mas tenho interesse de que o povo de Deus entenda um pouco mais a respeito disso. Então começo a te dizer, vote em quem cujos princípios e valores, vote em quem cujos princípios, valores e defesas coincidem com o que nós acreditamos e com aquilo que nós defendemos enquanto cidadãos e enquanto cristãos. Vote em quem esteja apto para a função. Vote em quem esteja apto e cujos valores se assemelham aos valores que nos defende e aos valores que nós, como filhos de Deus, conhecedores da palavra, acreditamos. Esse é o princípio espiritual. Esse é o princípio espiritual e de influência e de governo de Jesus, ou o governo que Jesus entregou à sua igreja. E não apenas isso, mas analise também a capacitação que o indivíduo porventura esboça para ocupar a função que ele pretende alcançar como representante do Estado, como representante da cidade, como representante do país, que seja na Assembleia Legislativa, que seja na Câmara Federal, porque isso, gente, é muito importante. Nós cristãos, ou nós como igreja, nós nos desinteressamos muito, nós nos desinteressamos tanto por política, e dizemos tanto que ela é do diabo, que nós somos desinformados das questões mais simples dela. Porque político é do diabo, entrar na política não é de Deus. Não é. Nós estamos nos perdendo, e principalmente nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando. Nós não podemos estarmos desinformados das questões políticas. Nós não podemos estarmos desinformados assim, gente. Não é interessante para um cristão estar desinformado do que está na sua cara, do que está acontecendo nos dias atuais. Votar em quem você deseja é um direito que te assiste. E eu não estou aqui, retorno a te dizer, eu não estou aqui para te indicar candidato, não, eu estou aqui para te orientar, tá? Durante todo esse período em que eu estiver aqui, que eu creio que não vai ser por muito tempo, eu irei apenas te orientar mediante aos dias em que estamos vivendo, mediante as questões políticas, mediante aos dias escuros, mediante a nossa desinformação. A minha única defesa que eu quero continuar a defender é que você escolha alguém cujos valores e princípios se assemelham àquilo que nós defendemos enquanto cristãos e enquanto cidadãos. Quando o assunto é política, não fazer nada tornou-se mais arriscado do que a gente fazer alguma coisa. Porque a gente tem aquela mania e aquela falta de, para mim, no meu conceito, educação, de só reclamar do governo, de só reclamar das coisas que estão ocorrendo no mundo. A gente tende a reclamar do Beltrano, do fulano, do ciclano, e a gente, principalmente como cristãos, não fazemos nada para mudar isso. E as nossas questões políticas estão na nossa cara. Então, não fazer nada tornou-se mais arriscado do que fazer alguma coisa. Então, quem
quem se exime das suas responsabilidades social do seu país, do seu estado, da sua cidade, ou, lógico, do país onde nós estamos estabelecidos, terá que aceitar a ser governado por aqueles que se envolveram. Vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Aquele cujo qual cidadã se exime das responsabilidades sociais do seu país, do seu estado, da sociedade ou aonde nós existimos, terá que aceitar a ser governado por aqueles que se envolveram na política, aqueles que se envolveram em se candidatar, por aqueles serem governados por aqueles que já estão lá. Hoje a igreja precisa atuar em 7 áreas da sociedade para que nós possamos gerar influência. E influência, gente, é influenciar, não é domínio. Eu não estou falando da igreja dominar, não. Eu estou falando de influenciar uma nova sociedade, uma nova geração, mediante cujos princípios são os princípios da palavra de Deus. Como os profetas do Antigo Testamento, eles atuaram no aspecto social, no aspecto militar, no aspecto político da nação de Israel, da nação de Judá e de até outras nações vizinhas. É claro que o cenário no Antigo Testamento não era o cenário de democracia, mas era um cenário muito desconfortável, era um cenário de monarquia. E em muitas vezes a monarquia se manifestava difícil, tirana, dominadora, opressora. E vamos falar de Elias. Elias, ele teve uma atuação no movimento político do seu país, condenando os atos governamentais de Acabe. Eliseu teve uma influência muito poderosa no ambiente político da sua nação dessa época. Eliseu teve uma influência muito grande, porque Eliseu foi conselheiro não apenas de reis de Israel, mas também do rei da Síria, Jeremias, Isaías, Amós. Esses profetas são os profetas, gente, que atuaram no ambiente do governo e de sua nação e que exerceram influência naquela época, influência cristã. A igreja precisa se despertar um pouco mais. Ah, pastor, mas eles não se candidataram a nada. Pastor, eles não se envolveram com política. Eles não se candidataram, eles não foram vereadores, eles não foram deputados, eles não foram presidente, não foi senador, não, mas eles geraram influência, sim. E é o que eu como igreja, você como cristão, precisa exercer. Nós precisamos nos erguer quanto a isso. Nessa época aqui, o sistema de governo, como eu te disse, não era democrático. E talvez por isso a deficiência deles não se envolverem, porque eu acabei de te dizer que era monárquico. Não existia nessa fase, nessa época, candidatura. Existia guerra, existia monarquia, existia golpe para tomar o trono do outro. Mas esses profetas, eles estavam exercendo influência, se posicionando, condenando as injustiças sociais, falando em nome de Deus e em defesa do povo. Só que nos dias de hoje, gente, é óbvio que nós precisamos nos adequar ao sistema de governo no qual nós estamos inseridos. Eles se envolveram, eles se incluíram, eles se levantaram nesse tempo. Então, vamos falar dos direitistas, que no meu conceito, na maioria, são falsos,
E vamos falar dos esquerdopatas, aqueles que vocês sabem que estão tentando quebrar o valor da família. Então, é óbvio que nós precisamos nos adequar ao sistema de governo ao qual estamos sendo inseridos. E por isso, o papel importante da igreja se levantar nesse tempo. Número 1, primeiro lugar, em oração, em jejum, em consagração, se erguer como voz profética. Nesse tempo nós temos vozes proféticas. Nós temos decreto na nossa voz, na nossa boca. Então, a gente precisa se levantar. O profeta Natan não foi só apenas o profeta que repreendeu a Davi, mas ele participou do processo de transição. Ele transicionou do governo de Davi para o governo de Salomão. Ele gerou influência, porque eu acabei de te dizer, naquela época, um queria tomar o trono do outro. Ele influenciou, ele articulou, ele organizou esse processo de transição, porque estava havendo um golpe de Estado. Pastor, a igreja deveria se envolver com política? Até certo ponto, sim, acabei de te dizer. Até certo ponto, não. Em todos e quaisquer segmentos da nossa sociedade, precisa haver o equilíbrio. E isso é uma das coisas que está faltando tanto no ambiente da política, tanto no ambiente da igreja. Quando Jesus disse, vós sois sal, vós sois luz, ele estava dizendo, vocês são padrão do céu, vocês são minha referência, vocês aí onde vocês estão sendo ponto de equilíbrio. E nós, como igreja, precisamos deste ponto de equilíbrio. Isso, gente, é um fato que está visível nos nossos olhos. Esse é o nosso cenário hoje. Pastor, você acha que ainda existe pessoas de caráter na política? Porque quem entra lá se corrompe. Meu Deus, eu fui buscar algumas perguntas, né? Eu fui buscar algumas perguntas que pessoas tanto fazem sobre cristãos na política. Já quero de antemão te dizer que eu não tenho interesses políticos. Eu no início da live já te disse. Eu quero apenas descortinar algumas situações e te orientar mediante a palavra de Deus. Você acha, pastor, que ainda existe pessoas de bom caráter, pessoas de boa personalidade que pode influenciar uma geração, que pode entrar lá, pastor, e mudar o conceito dos esquerdopatas ou dos direitas falsificados? Por que eu digo direita falsos? Porque são direitas que defendem os valores da família, só que estão corrompidos, só que estão, às vezes, usando o termo lá fora, tirando dele da reta. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para enfrentarmos, para resolver as questões políticas, gerarmos não dependência política, mas sermos uma voz nesse tempo. Todo ambiente, gente, de onde o homem, o ser humano está envolvido, ele é corruptível. Interessante que as pessoas só acham que a política é o único ambiente onde tem corrupção, e eu vou provar para você aqui que não. Todo ambiente onde nós estamos inseridos, o homem, o ser humano, está envolvido, todo e qualquer ambiente onde nós estamos envolvidos, o ambiente é corruptível. O nosso corpo, ele é corruptível.
O homem já se corrompeu, gente, quando ele pecou. Nós falamos da corrupção na política como se a corrupção fosse um ambiente exclusivo da política, e não é. Eu preciso dizer a você que a corrupção começa muito embaixo. Ela começa muito embaixo, antes de chegar no ambiente político. Nós já estamos inseridos no ambiente corruptível. Exemplo: quando uma pessoa, para manifestar o seu apoio ou disponibilizar um voto, cobra algo, seja uma porta, seja uma telha, seja o pagamento de uma conta de luz, seja o pagamento de uma conta de água, de uma cesta básica, de uma receita de remédio. Gente, vocês estão comigo aí? Me dá um alô aqui para eu ter certeza que vocês estão comigo. Amém? Acenem aí, porque tá meio que parado aqui e eu não sei se vocês estão aí. Amém, amém. Obrigado. Então, gente, quando uma pessoa, para manifestar o seu apoio, algum candidato, eles acabam aceitando o pagamento de uma conta de água, seja uma cesta básica, seja um macarrão, seja uma receita de remédio. Essa pessoa, ela está sendo desleal e corrupta. Não pense que corrupção só acontece no ambiente de milhões, porque acontece no ambiente dos centavos também. Por isso que é muito importante a gente entender que, lamentavelmente, como as pessoas têm na mente uma cultura corrompida. Então, antes de política e caráter, políticos são homens e mulheres que saíram do meio do povo, do meio de uma sociedade. São pessoas, são mulheres, são homens que saíram do meio de uma comunidade e levaram consigo os vícios do ambiente onde estavam inseridos. Se nós queremos combater corrupção, se nós queremos parar com a corrupção, vamos parar de hipocrisia e vamos parar de exercer corrupção aqui na base, aqui embaixo. Quando eu compro um pé de coentro, que exemplo? Eu vou na feirinha da minha cidade, eu compro um pé de coentro e tô levando o pé de coentro. Quando eu chego na minha casa ou dentro do carro mesmo, e eu olho lá dentro do saquinho e eu percebo que tem dois, um grudadinho no outro, e eu não retorno lá para pagar o que veio a mais e o que não me fora cobrado, isso é o que, gente? Isso é corrupção. O que é corrupção? Corrupção é modificação, é adulteração das características originais de alguma coisa, de alguma situação. De repente você tá lá, você chega no banco, por exemplo, você chega no hospital e você corta a fila. Isso é o que? Isso é corrupção. E como cidadão, por muitas vezes nós deixamos nos corromper. Você roubar um sinal de Wi-Fi é o que? Então, por isso, eu quero trazer a você entender que corrupção começa no ambiente de baixo já. Colar na prova da escola é o que? O que é colar na prova da escola? O que é comprar um produto pirata? O que é você usar uma assinatura de TV a cabo sem que você paga pelo fornecimento desse serviço? O que é você fazer um gato lá na sua água, na sua energia? O que é você tentar subornar um guarda para você não ganhar a multa? Que você foi responsável, você estacionou errado, você parou o carro errado,
você infringiu as leis de trânsito, você está sendo corrompido, furar fila e muitas outras coisas, preços injustos, tentar lançar preços abusivos, tudo isso faz parte de um ambiente corrupto. Eu vou deixar para você, se você quiser anotar, leia Deuteronômio capítulo 25, do verso 13 ao 16. Eu não vou ler porque já tomei muito tempo aqui. Deuteronômio capítulo 25, verso 13 ao 16. Por exemplo, quando eu janto em um restaurante, o garçom, na hora de me dar a nota do jantar, ele fala para mim assim: vai querer que coloque o mesmo valor na nota? E você fala: não, a empresa me paga 50, coloca aí 49,50 e eu paguei 35 pelo jantar. Isso é o que, gente? E lamentavelmente isso é uma prática comum, não é? É difícil. Então nós explodimos contra os políticos, porque está na cara, está visível para mim e para você. Nós explodimos contra o governo que pratica corrupção, porque nós não estamos inseridos no exercício da política. E a gente, meu Deus, é corrupto. O fulano é corrupto. Então nós explodimos contra os corruptos. E isso está errado. Como se nós pudéssemos dizer: eles não podem com milhões, mas eu posso me corromper com centavos aqui. É errado. O primeiro passo que temos que dar, se nós queremos romper com esse conceito e com essa cultura de corrupção, é tratar disso no nosso dia a dia. É procurar entender o que está acontecendo, é procurar se inteirar das questões políticas, é ensinar, gente, aos nossos filhos que a prática de corrupção é uma prática desleal. Não faça isso. Eu falo sempre para o meu filho: não exerça isso. Não, quando a tentação chegar, porque vai bater na minha porta, vai bater na sua porta. Quando bater na minha porta, quando bater na sua porta, rejeita. E isso começa aqui embaixo. E a gente, quando alguns chegam a se corromper lá em cima, é porque eles já vieram desse ambiente corrupto, já começou lá de baixo. São pessoas que se corromperam com essas ideias que eu acabei de citar para você. E chegando lá em cima, a tentação, lógico, a tentação é maior, porque os números são maiores, porque tudo é maior, porque as ofertas são maiores, lógico que são. Só que isso já começou lá embaixo. Então, nenhum ganho, olha essa frase, gente, nenhum ganho é ganho se resultou em prejuízo para alguém. Vou repetir: nenhum ganho é ganho se resultou em prejuízo de alguém. Então, um ambiente é tentador, lógico que é, certamente, mas os outros ambientes que eu e você frequentamos também é tentador em proporções maiores e também em proporções menores. Estou errado, gente? Pode dizer aí. E o que nós precisamos é tomar uma postura de equilíbrio. E o que eu e você precisamos é tomar uma postura de sisudez no que tange a todas as questões, e que o Senhor Deus venha nos amparar, e que o Senhor Jesus venha nos ajudar nesse tempo difícil. Então, gente, são observações que não podem serem ignoradas. Não podem ser ignoradas. Voltando ao assunto de Davi, do profeta Natã, Adonias já estava se proclamando rei por toda parte. Adonias já estava ele automaticamente se proclamando rei. E é o profeta Natã quem interfere e organiza a transição do governo de Davi para o governo de Salomão. Aqui não houve intervenção a não ser de um homem de Deus.
ele teve de se interferir para que Salomão assumisse o seu lugar de posição. Prestem bem atenção nisso. Adonias já estava se proclamando rei naquele tempo. Naquele tempo não existia democracia, existia monarquia, existia um tomando o reinado do outro. Não tinha lei, gente, não havia candidatura. Então Natã se interfere como um homem de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Natã se interfere como um homem de Deus. E ele interfere e participa, ele organizou a transição do governo de Davi para o governo de Salomão. Preste bem atenção, eu e você somos responsáveis por manter pessoas lá que vai edificar, pessoas que vai, volto a ler aqui, Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os justos se engrandecem, está por cima, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo suspira. Preste bem atenção. O próprio discurso de Jesus, naquela época de Jesus, no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, era um discurso que atingia, não era um discurso, gente, que atingia só um ambiente religioso de Israel. Porque olhamos para Jesus e lembramos só da religião. Só lembramos que Jesus foi Jesus, que realizou milagres, um homem bom, um homem gracioso, um homem bondoso. A Bíblia não é um livro de religião, gente. A Bíblia é um livro de vida, também de vida. A Bíblia não é um livro só de religião. A Bíblia é um livro que trata de orientações, que trata de regras de vida, para a minha vida e para a sua vida. E isso envolve a vida espiritual, mas também envolve a nossa cidadania. Se você analisar bem comigo, o pensamento e o discurso de Jesus também tinha uma ambiência atingindo o povo de Israel. Lá, quando o povo quer matar Jesus, não é apenas as autoridades religiosas que se organizam para matá-lo, o Sinédrio também. E o Sinédrio era a Suprema Corte. O Sinédrio era o departamento jurídico de Israel. O Sinédrio também eram os dominantes de Israel. E o discurso de Jesus atinge o Sinédrio, atinge em cheio o Sinédrio, de tal modo que eles resolvem se unir. Os fariseus, os saduceus, Caifás, Anás, as autoridades religiosas se unem como a classe dominante da nação nos dias de Jesus. Então o discurso de Jesus incomodou os líderes do seu tempo. Jesus, se ele não tivesse discursado, se Jesus não tivesse proclamado o seu discurso, Jesus não teria sido morto, Jesus não teria entrado em Jerusalém. Então, há algumas verdades que precisam serem ditas. Gente, nós somos dotados, eu falo sempre, de corpo, alma e espírito. Nós estamos com os nossos pés sobre uma terra e Deus nos deu domínio sobre ela. Se, pastor, você me orienta a entrar na política, te orienta a se preparar como homem e mulher de Deus. Gente, quando nós somos religiosos, quando nós saímos do ambiente de religiosidade, como a nossa mente amadurece, como nós mudamos. Hoje, se eu pudesse, eu incluía lá dentro da prefeitura quantas pessoas pudessem representar
Deus, representar a família, representar os princípios bíblicos, não como domínio, não é como domínio, mas como influência. Se você serve para cumprir um propósito, Deus quem vai abrir os caminhos para você. Se você não serve para cumprir um propósito que não esteja relacionado com a função, amém. Mas como eu gostaria de preparar pessoas hoje para poder incluir na política, para poder incluir em Brasília, e pessoas que são curadas, pessoas restauradas, pessoas transformadas para fazer a diferença nesse tempo. Você não é obrigado a se corromper, você não é obrigado a concordar, a ser cúmplice de uma postura de pessoas que vieram deste ambiente de corruptível ou que chega a se corromper lá. Não, você veio transformado, você veio desses ambientes corruptíveis. O Senhor Jesus te restaurou, te transformou em nova criatura, não para você exercer as práticas de antes, mas para você fazer a diferença neste tempo. Nós estamos sendo convidados a influenciarmos uma nova geração. Nós estamos sendo convidados a exercer as 7 práticas da igreja nesse tempo. Eu vou dizê-las já. E já quero já quero dizer para você, como eu disse no início da live, política nunca fez parte dos meus planos. Política nunca fez parte dos meus sonhos. Política não fazem parte do meu projeto de vida, nunca fez. Mas quando se trata de você entrar lá e fazer a diferença, eu te apoio, eu quero apoiar sim. Se nós fizermos isso, gente, as coisas vão estarem melhores para mim e para você. Nós estaremos sendo governados por pessoas que geram influências dentro da palavra de Deus. Eu nunca fiz absolutamente nada no meu ministério e das nossas atividades pensando na hipótese de um dia me envolver com o cenário político. Nunca, não quero. Não tenho isso, até porque eu não sou preparado para isso. Mas eu quero te orientar, eu quero te incentivar. Pastor, eu tenho vontade, eu quero, mas as pessoas ficam falando para mim, você vai se perder, você vai se corromper. Não vai, meu filho, não vai. Você vai apenas ser a diferença. Você vai ter postura, você vai se comportar lá como homens e mulheres de Deus, como cidadãos comuns, como cidadãs comuns. Então, essa intenção nunca esteve comigo. Eu nunca me dispus sequer a pensar nessa ideia. Porém, nós estamos vivendo em um momento muito específico da história da nossa nação e da história do mundo. Estamos vivendo um movimento que ele é global e não pode ser ignorado. A igreja é composta de pessoas e essas pessoas são cidadãos e cidadãs de uma pátria. E não pode simplesmente ignorar os acontecimentos. O Brasil, gente, o Brasil vive um momento de encaminhamento de no mínimo melindroso, de no mínimo cheio de mentiras. E a igreja não pode simplesmente fingir ou fugir desse cenário como se nada tivesse acontecendo nesse tempo. Porque nós, como liderança, nós como obreiros, pastores, eu creio que essa live vai atingir a lideranças. Nós carregamos conosco um instrumento de esclarecimento e orientação de vida, de esperança. Trata de religião também. Vou trazer um exemplo para você. Se você abrir a sua Bíblia em Oséias 4, lá você vai encontrar dizendo assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Nós, como líderes, pastores, nos utilizamos muito deste capítulo 4 de Oséias para
esclarecer ao povo que nós precisamos absorver conhecimento, sim, mas se a gente ler o capítulo 4 inteiro, Deus não está culpando só o povo, Deus está culpando os sacerdotes por não se envolverem com o cenário em que Israel está vivendo naqueles dias do profeta Oséias. E o povo está sendo vítima de quê, pastor? De violência. O povo está sendo vítima de opressão. O povo está sendo vítima de desvio espiritual e moral, violência em si, porque os sacerdotes daquele tempo decidiram não se envolver com o que estava acontecendo na nação. E diante disso cabe, entretanto, algumas perguntas a mim e a você. Até que ponto a igreja pode se envolver? Até que ponto eu devo me envolver? Até que ponto a igreja deve se pronunciar ou se pronunciar nesse tempo deste cenário político? Até que ponto? É lógico que eu não consigo resolver essa questão aqui em apenas uma live, em apenas um momento com você. Esse probleminha, nós precisamos nos organizar, sentar, termos reuniões para poder tratar deste cenário que nós estamos rejeitando por dizermos que tratar de política é se corromper, e não é. Tratar de política é entender o que está acontecendo no nosso cenário. Dia após dia, nós estamos recebendo bombardeios, e isso vem lá de cima, e a gente só coloca as mãos na cabeça, reclamamos e sentimos o impacto. É isso que tem acontecido comigo e com você. Isso, gente, é um assunto de vasta amplitude, e do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista teológico ou até mesmo jurídico, há muito para se discutir, há muito para amadurecer aqui. Mas o amadurecimento, ele só se dará a partir do processo de desenvolvimento. Quando a gente começa a caminhar em direção, nós passamos a amadurecer no que tange as questões políticas. A partir do momento em que o cristão ignora as suas responsabilidades sociais, ele deixa de cumprir o seu papel de sal da terra e de luz do mundo. Não podemos temer o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Os maus estão fazendo barulho, os esquerdopatas estão fazendo barulho, os maus estão prevalecendo, e o silêncio dos bons estão continuando. Deus pode tudo? Pode. Deus faz o que Ele quer. A soberania pertence só a Ele. Deus é Deus. Deus é sublime, maravilhoso. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Ele é Senhor dos senhores. Ele pode tudo. Mas há uma necessidade, gente, dos bons fazerem barulho, sim. Quando o assunto é política, não se fazer nada tornou-se mais arriscado do que fazer alguma coisa. Volto a repetir essa frase para você. Eu não posso me eximir das responsabilidades aonde eu estou inserido. Eu não posso me eximir das minhas responsabilidades onde estou situado, sob pena de ter que aceitar ser governado por aqueles que se envolvem. Se os esquerdistas se envolverem, eu estarei sendo governado por quem? Se os esquerdopatas se incluírem, eu estarei sendo governado por quem? Se os filhos do diabo assumirem, eu estarei sendo governados. Nós, como igreja, eu e você, estaremos sendo governados por quem? Exemplo, meus pais
tem um apartamento e sempre, toda semana, tem lá uma reunião, uma assembleia. Às vezes, 2 vezes por semana, mas sempre tem uma assembleia lá. E lá é designado algumas orientações, alguns segmentos para melhoria do atendimento às pessoas que residem ali. Mas se você não participa das reuniões, se não é esclarecido a você o que está acontecendo, se você não se organiza nas reuniões, qualquer dia vai chegar como chegou para os meus pais, uma fatura lá na sua casa, porque foi determinado, foi designado uma taxa extra de condomínio. Essa taxa extra vai chegar para você e você vai ter que pagar. Você não tem como questionar daquilo que você não participou, daquilo que você não fez barulho, daquilo que você não se levantou, não implantou a sua opinião. Se você não opina, se você não faz barulho, não tem como fazer nada. Nós vamos novamente colocar a mão na nossa cabeça, vamos sentir o impacto. Você vai ter que pagar essa taxa extra, porque você não participou. Se você for questionar, você participou das reuniões? Não. Você opinou? Não. Você reivindicou? Não. Por quê? Até porque não tem como eu reivindicar, porque eu não participei. Não tem como eu impor se pela maioria foi definida uma taxa extra. Então, um lugar, gente, onde você poderia se posicionar e representar para que algo pudesse ocorrer, você não esteve presente, você não participou, não brigou, não opinou. Esquece, acabou, sente o impacto. Agora o que me restou é pagar a taxa extra, ué. Estou errado? Não. A vida de uma nação como cidadãos é isso. Não pense que o fato de você não se envolver vai te poupar do que obedecer às decisões que foram tomadas, em que a sua opinião não seja ouvida. Então, por isso que a igreja precisa pensar em educação cristã e política. E eu não estou aqui para determinar o que você tem que fazer. Não, eu estou fazendo a minha parte como sacerdote, tá? Não confunda, gente, o que eu estou trazendo para você. Não gere opiniões do inimigo, não gere opiniões satânicas. Eu estou aqui apenas para descortinar algumas coisas para você. E eu espero que descortine sim. Vamos lá, existe uma frase de Mike Murdock que diz: não reclame daquilo que você decidiu tolerar. A igreja não pode fingir que o assunto não tem nada a ver com ela. As cidades são centros de influência regional e organizacional, ou até mesmo internacional. As cidades são centros de influência. Cidade, gente, são lugares onde pessoas se aglomeram para compartilharem um estilo de vida. Cidade são lugares onde pessoas se aglomerem para compartilharem uma cultura, para compartilharem um jeito de viver. Para que existem leis? As leis, elas existem para regimentarem a vida destas pessoas que passaram a viverem em comunidade. Você não vive isolado em cavernas. Hoje vivemos em grupos. Naquela época, sim, na época da antiguidade, se vivia dentro de cavernas. Hoje nós vivemos em um grupo, hoje nós vivemos em uma sociedade, hoje nós vivemos em comunidade, e as leis existem justamente para estabelecer parâmetros e regras por meio das quais o teu direito será respeitado e o meu direito será preservado.
Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus está dizendo: vós sois sal da terra e vós sois a luz do mundo. O que é ser sal naquela linguagem de Jesus? Ser sal ali era ser padrão de um movimento evangélico. Ser sal ali é ter equilíbrio. Ser sal é ter tempero. E isto envolve a sociedade como um todo. E isso envolve uma comunidade de um modo geral. Ser luz, literalmente, é ter foco, é ter referência. Então a igreja não pode se negar a ser referência em todos os âmbitos da nossa sociedade onde ela está envolvida. Um filósofo diz assim: política é a arte de governar. Um outro filósofo diz: é preciso que haja política para que não haja guerra. É preciso que haja política para que não haja guerra. Exemplo: quando eu me assento em casa com a família para estabelecer uma rotina, um padrão de vida, um momento na mesa, aquilo que vamos permitir em casa e o que não vamos permitir, gente, isso é política. Quando vamos ao restaurante e decidimos: eu vou comer bife à parmegiana, glória a Deus. Isso é política, isto é ação, isto é organização. Porque a política é a ciência da governança. Política é a ciência do diálogo, é a capacidade de discutir assuntos sem estabelecer atropelamentos. Jesus deixou isso muito claro, que o mundo é um território a ser conquistado. E se o mundo é um território a ser conquistado, e se o mundo espiritual é territorial, então nós precisamos nos posicionar para quem? Para o Evangelho, para Deus. E o que está acontecendo na igreja, ou o que está acontecendo com a igreja no Brasil, é que nos últimos 25 anos, a igreja vem se posicionando, a igreja vem se incluindo. E a experiência nos mostra que se nós não tivéssemos homens e mulheres se posicionando ou posicionados no propósito de se envolver na questão política da nação, nós estaríamos em uma situação muito agravante, porque mentes brilhantes se colocaram a serviço das trevas para dificultar a trajetória da igreja, para dificultar a trajetória de cidadão de bem, para dificultar a trajetória da família e etc. Então, mentes brilhantes se colocaram a serviço das trevas para dificultar a trajetória da palavra de Deus. Então, se nós queremos conquistar uma cidade, gente, para Deus, nós precisamos focar em 7 aspectos, em 7 pilares da sociedade, em 7 pilares na comunidade ou na nossa cidade. Primeiro delas, é preciso haver um trabalho de conscientização, preservação e construção da família. Precisamos tratar com famílias, precisamos mostrar para uma sociedade o valor que tem a família. E a Bíblia, ela é o livro que mapeia para nós a constituição da família. Todos nós, eu e você, sabemos que o melhor caminho para desconstruir uma sociedade organizada é o que? Desconstruindo a família, pois a família é a célula máter da sociedade. Ponto 2, aspecto 2. Estabelecer igrejas e ministérios. As igrejas precisam serem vistas mais do que como locais de cultos. As igrejas precisam serem vistas como centros de ação de impacto social. As igrejas precisam não serem vistas como pessoas de um ambiente religioso.
As igrejas precisam serem vistas como centros de ações de impactos sociais. A igreja tem o poder de ir ao encontro daquele que está no mundo das drogas. A igreja tem o poder de ir ao encontro daquele que está à margem da sociedade, tomado pelos vícios, tomados pelo poder das drogas, do álcool, inseridos no álcool. A igreja ela tem o poder do evangelho de resgatar essas pessoas, de restaurar essas pessoas, de fortalecê-las em Deus. A igreja precisa ser visto assim. Terceira, governos e suas leis. Não há como conquistar uma cidade para Deus se nós não tivermos homens e mulheres de Deus envolvidos com o governo e com as leis que são instauradas, as leis que são aprovadas para serem impostas como regras de vida para uma comunidade. Porque quando nós tratamos como cristãos, como igreja, como filhos de Deus, por exemplo, nós só queremos, gente, impactar a nossa vida. Nós só desejamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Só nós, só eu e você. Não, nós não fomos por Jesus. Nós não fomos convidados para sermos egoístas. Nós somos convidados para impactar uma sociedade. Nós fomos convidados para termos voz neste tempo. Nós fomos convidados para implantarmos ou influenciarmos uma geração a qual estabelecerá os propósitos divinos, os planos de Deus serem estabelecidos nesse tempo. Marco Feliciano tem uma frase que eu não sei se é dele, mas ele diz sempre assim: falemos de política hoje para não sermos impedidos de falarmos de Jesus amanhã. Porque o intuito, gente, é esse. O meu intuito hoje aqui é esse. A igreja não é só uma instituição, ela é um organismo espiritual e é preciso atuar em diversas áreas. 4. Educação e ciência. As escolas, as creches, as universidades precisam serem povoadas por princípios e valores que defendem a nossa fé. É preciso lembrarmos disto. Os nossos jovens e adolescentes precisam a serem estimulados a se envolverem no ambiente científico. Que isso, pastor? Crescerem como intelectuais, crescerem como pensadores, como homens e mulheres científicos, inteligentíssimos, cheios de sabedoria. Precisamos erguer esses jovens, esses adolescentes e incentivá-los aos estudos, a estudar, a procurar serem científicos, a fim de que possam se posicionarem aos desafios do avanço do conhecimento que cresce velozmente. A tecnologia tem crescido absurdamente. 5. Empresas e economias. Nós precisamos de empresários cristãos, de homens e mulheres de negócios. Nós precisamos de empreendedores mexendo com bolsa de valores, com grandes conglomerados empresariais, representando quem? Jesus. Nós precisamos nesse tempo de grandes homens e mulheres abençoados, homens e mulheres empreendedores, que vão representar o Evangelho, os princípios, os valores bíblicos. Porque se eu tenho Jesus, se eu sou um grande empresário e eu tenho Jesus, eu estou sendo dominado por Jesus. E o povo que adquirir
os meus produtos, o povo que adquirir o que eu vendo, eles também, consequentemente, serão abençoados. Eu sou luz, eu sou sal, eu tenho tempero, eu tenho a palavra. Serão pessoas que pensarão não apenas no embolsamento para si dos seus lucros, mas do ponto de vista da distribuição de riquezas, cumprindo o princípio de justiça. Em uma sociedade onde a minoria enriquece e a maioria empobrece, não há princípio de justiça. Estou errado, gente? Aonde uma sociedade, aonde o rico ele enriquece absurdamente e o pobre ele empobrece absurdamente, não há princípio de justiça. Sexto, mídia e comunicação é o sexto elemento a ser conquistado. É estimular jovens, adolescentes a estudarem, a se envolverem como jornalista, articulistas, donos de conglomerados de comunicação, se envolver na comunicação do nosso país, estar em tempo de despertarmos e usarmos a internet, os nossos computadores e redes sociais para o bem. Gente, por que você não pega o seu computador e faz uma live e fala de Deus? A prostituição tem sido progressista. As notícias más têm crescido. E nós precisamos, como cristãos, implantar o bem na internet, na televisão, nos rádios, nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Está em tempo de despertarmos e de usarmos os nossos instrumentos aos quais estar sob posse nossa para o bem. Fornecer conhecimento bíblico, fornecer sabedoria, fornecer inteligência, fornecer entretenimento. Sétimo ponto, se envolver com artes e entretenimento, se envolver com arte, cinema, dramaturgia, cultura, shows, eventos e eventos de caráter cristãos. E não necessariamente, gente, um evento evangélico. Eu não estou falando de evento evangélico. Eu estou falando de evento de caráter cristão. Eventos que possam somar com a sociedade. Estou falando de influência cristã. A ideia aqui, como eu te disse, não é dominar, nem sobrepor, nem tampouco tampar, nem escravizar. A ideia é influenciar. Pelo poder do Evangelho sendo gerado em nossas vidas, mudando o nosso caráter, tendo o caráter de Cristo, e ter o caráter de Cristo não é religiosidade. Estou falando da expressão do amor, estou falando da misericórdia, estou falando da generosidade, estou falando da reciprocidade, estou falando de empatia. Isso é caráter de Cristo, sendo manifestado para revelar Cristo em homens e mulheres, ou para homens e mulheres de uma sociedade. O ministério do profeta Amós foi condenar injustiças sociais, os abusos territoriais, as invasões das terras estrangeiras. O ministério do profeta Amós foi condenar a exploração dos pobres, foi condenar o desprezo aos estrangeiros, a viúva e aqueles que sofriam com a monarquia. Se você acha que os profetas do Velho Testamento não tinham nada a ver com política, eu acabei de te mostrar que você está equivocado. A igreja precisa se envolver no sentido de se posicionar contra os valores que não são os valores determinantes para suprir
as famílias, para suprir uma família dentro de uma sociedade. Os profetas estiveram envolvidos com o social. Os profetas estiveram envolvidos com política, sim. Os profetas estiveram envolvidos com o socioeconômico da nação de Israel, de Judá e de uma nação vizinha. Pastor, você vai falar de política na igreja? Nunca. A igreja, eu entendo que o púlpito não é palanque. Púlpito não é palanque. Eu sempre disse isso desde o início. Sempre abominei. As ovelhas não podem serem tratadas meramente como eleitores. Você, da sua igreja, no seu estado, na sua cidade, você não pode ser tratado como eleitores. As ovelhas são ovelhas e pastores são pastores. O ambiente da igreja já tem o seu aspecto de esclarecimento através da palavra, de orientação através da palavra, de edificação, mas não pode ser transformado em reduto eleitoral. Isso é quebra de princípios litúrgico, ético e espiritual. Estou aqui apenas para lhe descortinar algumas posições intelectuais que não existem e que assim a partir daqui possam existir dentro de você, visto que a cada dia esta camisa chamada Evangelho e o Reino de Deus precisamos vestir, porque o Reino de Deus conta comigo, o Reino de Deus conta com você. Tenha foco naqueles que defendem a família. Tenha foco naqueles que defendem a fé. Tenha foco naqueles que defendem o Evangelho. Tenha foco. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude. E que Deus possa abrilhantar os seus dias. Que possam ser dias abençoados por Deus. Volto a te dizer. Vote em quem, cujos princípios, em cujos valores e defesas coincidem com o que nós, cristãos, acreditamos e com aquilo que nós defendemos enquanto cidadãos e enquanto cristãos. Vote em quem esteja apto para a função e cujos valores se assemelham aos valores que nós defendemos e aos valores que nós acreditamos. Esse é o princípio espiritual e de influência. Esse é o princípio espiritual e de governo que Jesus nos entregou. E não apenas isso, analise também a capacitação do seu candidato ou do indivíduo que porventura esboça para você a função que ele vai ocupar e que ele pretende alcançar como representante do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja em qualquer situação. Isso para mim, para você é muito importante. Nós, como cristãos ou igreja, não podemos nos desinteressar tanto por isso. Eu volto a te dizer a frase: quando o assunto é política, não fazer nada tornou-se mais arriscado do que fazer alguma coisa. Aquele cujo qual se exime das responsabilidades sociais do seu país, ou do país onde você vive, terá que aceitar a ser governado por aqueles que se envolverão. Vou repetir a frase: aquele cujo qual cidadã se exime das responsabilidades sociais do seu estado, do seu país ou da onde está situado, ele terá de aceitar a ser governado por aqueles que se envolveram. Amém? Eu deixo esta frase para você e volto a ler com você este versículo que está em Salmo 33:12. Bem-aventurado
Bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, honrando Deus, implantando pessoas de Deus. E eu creio que você vai fazer a diferença nesse tempo. Eu creio que você vai fazer a diferença nesse tempo. Fique com Deus. Eu quero pedir, por favor, compartilhe esta live, não por visus, não por visualização, mas que ela venha alcançar o máximo de pessoas cristãs, mas que ela venha alcançar um número em que pessoas possam entender o que é ser igreja neste tempo. Glória a Deus, obrigado por sua participação. Se de repente for interessante, nós podemos voltar a falar deste assunto apenas por aqui. Mas eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito importante tê-lo aqui conosco. Entenda, preste atenção, vote em quem valoriza a família. Vote em quem valoriza a família, para que não possamos sermos governados por esquerdistas ou pelos direitistas falsificados que existem por aí. Deus é contigo. Ore. Amanhã, antes de chegar às urnas, chegue em consagração, em jejum. Vote confiante. Vote em quem Deus colocou no seu coração. Você é alguém do coração de Deus. Amo você, um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deus abençoe Mércia. Deus abençoe Maiara. Deus abençoe Lu, Jefinho. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe Marcela. Deus abençoe você que está em São Paulo, capital. Deus abençoe você que está no interior ou cidades adjacentes. Deus nos abençoe. Tenha um dia abençoado e logo mais estaremos aqui no nosso lindo evento. Um beijo no coração. Amo a cada um de vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Compartilhe, gente.